Olá, meu nome é José Balestrini. Nesse vídeo eu queria propor uma pequena reflexão sobre um símbolo que aparece muitas vezes em muitos mitos, em muitos contos de fadas, em muitas histórias em quadrinhos, em filmes e aparece também bastante no material onírico, né, nos sonhos que os clientes e os pacientes trazem para a gente, trazem para o consultório. E essa imagem, esse símbolo é o símbolo do espelho. A gente precisa lembrar sempre que, do ponto de vista junguiano, a gente procura olhar para o símbolo fazendo um esforço para refletir sobre aquilo que se apresenta, ampliar e amplificar a imagem, e não reduzi-la a um significado apenas, né? Então, é importante pensar nisso porque a ideia dessa conversa, né, dessa reflexão que eu estou propondo, é ampliar o símbolo do espelho e não encerrar um significado para ele. Então, tudo aquilo que eu disser aqui não vai abarcar a totalidade da imagem, a totalidade do símbolo. Na verdade, é o início dessa reflexão e tudo aquilo que pode aparecer de novo, inclusive, que cada um de nós pode trazer de novo, depende da nossa vivência individual, das nossas experiências individuais e também da coletividade, da cultura em que a gente está inserido. Começando pela etimologia, né, a palavra espelho vem de speculum, originalmente do latim e originalmente do verbo speculare, né, e de cara a gente percebe que isso tem conexão com as expressões que a gente conhece como especular ou especulação. E speculare significa originalmente a observação do movimento dos astros. O speculum era o aparelho utilizado para fazer isso, né? Então, foi inventado na Itália e era utilizado para a observação dos astros. Então, esse aparelhinho, onde o ser humano observava o reflexo do movimento dos astros, era o espelho. E aí é legal pensar nisso, porque desde o início a gente percebe que a imagem, o símbolo, já vem carregada de um sentido de orientação. Né? Sabemos que a espécie humana, ao longo de sua história, utilizou e utiliza até hoje, né, o movimento dos astros para se orientar, né, para encontrar o caminho. Quando a imagem se apresenta, né, quando o símbolo aparece, eu acho que uma pergunta bem bacana que a gente pode fazer é o que reflete o espelho, né? Então, qual é a imagem que aparece refletida na superfície do espelho? E muitos autores vão dizer que o que aparece ali é uma expressão da verdade. Eu acho isso um pouco redutivo, eu vou explicar já por quê, né? No final do vídeo eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos pegar alguns exemplos de contos de fada e de mitos onde a imagem aparece, né? Então a gente tem, por exemplo, na história da Branca de Neve, a rainha malvada sempre olhava para o espelho procurando saber qual era a verdade. Ela sempre perguntava para o espelho, né? Quem é a mais bela? Né? E o espelho não mentia para ela. No mito de Narciso, é interessante pensar sobre o mito de Narciso, né? Porque Narciso se apaixona pela própria imagem sem saber que era ele. É interessante porque o espelho mostra para Narciso qual é a verdade, é ele que não enxerga. E aí a gente pode ampliar isso, né, e pensar no quanto o nosso ego é capaz de enxergar aquilo que o espelho está tentando revelar para a gente. Tem um conto do Machado de Assis que é bem bacana, que se chama O Espelho, né, que conta a historinha do alferes. Eu vou resumir, acho que seria legal, né, se vocês pudessem ler. Tem um momento de conflito maior do protagonista dessa história, é quando ele se vê frente ao espelho, sem o uniforme de alferes, do exército, e ele não consegue se enxergar. Né? Ele vê uma imagem distorcida e ele não consegue se reconhecer. Isso só volta a acontecer, ele só volta a se reconhecer quando ele coloca o uniforme novamente. Né? Então, obviamente, aí o espelho estava revelando para ele algo que ele não estava conseguindo enxergar na consciência, mas ele não soube lidar com aquela informação. Correu para colocar o uniforme de volta. Em outros lugares também, né? Eu estava conversando com uma cliente, ela sabe que eu vou falar sobre isso aqui, então está autorizado. E a gente estava discutindo, uma cliente que é fã de Harry Potter, e ela estava me falando dessa passagem no primeiro livro, né, onde o Harry encontra o espelho que mostra os desejos, né, os maiores desejos da pessoa. E na história ele aprende que o mais importante ali não era
somente entrar em contato com aquilo que ele estava desejando através do reflexo, mas principalmente o que ele podia fazer com aquela informação. Isso me leva para um outro lugar, que é assim, no taoísmo, né? Assim, dentro da tradição taoísta, se você olhar para essa imagem que aparece aí na tela para vocês, que é o Pacuá, né? No centro do Pacuá é muito comum a gente encontrar um espelho, né? E esse espelho ele tem a função exatamente de refletir a verdade. De maneira reduzida, dizem por aí que é para espantar os maus espíritos. Mas por que isso acontece? Porque o espírito dá de cara com ele mesmo, enxerga aquilo que ele não pode suportar e corre de si. É interessante essa imagem, né? E ainda dentro da tradição taoísta, o espelho pode ser utilizado como uma ferramenta divinatória. Então, significando que ele pode funcionar como se fosse um portal para o mundo dos espíritos, onde a gente consegue entrar em contato com informações que não estão disponíveis na consciência. Então, o espelho seria esse portal para o mundo de lá. Né? Eu vou para lá, consigo essas informações e venho para cá e tenho que fazer algo com elas, porque do contrário também não tem mudança na minha situação de vida. Nesse sentido, é interessante pensar também no nosso trabalho clínico, né? Assim, o quanto dentro da clínica junguiana, e isso se repete muitas vezes, a nossa função maior é fazer o espelhamento daquilo que o paciente está trazendo para a gente, o paciente ou o cliente está trazendo para a gente. Então a gente precisa abrir mão dos nossos julgamentos, digamos assim, né, para poder fazer esse espelhamento da melhor maneira possível, sem distorcer a imagem que o cliente está trazendo para a gente. Né? Hoje em dia, isso também apareceu na discussão que eu estava tendo com essa cliente, porque ela levantou a questão, ela disse assim, né, eu não aguento mais me ver na tela do computador. Se referindo às reuniões, aos encontros e às aulas, porque o tempo inteiro você está olhando para a sua própria imagem na tela do computador, na situação em que a gente está vivendo hoje. Né? E na verdade, depois que ela disse, que né, foi muito rico, porque a partir daí a gente ampliou bastante, né, o simbolismo do reflexo, né, que aparece nessa imagem, hoje a gente vive esse momento, né, em que o tempo inteiro você está olhando para si mesmo. Né? E não é incomum, depois que ela disse, eu pensei nisso, não é incomum a gente ouvir esse relato das pessoas, essa reclamação das pessoas. Né? Não aguento mais olhar para a minha cara na tela. E eu acho bem importante a gente olhar para isso e tentar refletir um pouco. Refletir, mais uma vez está aí a expressão, né? Assim, refletir sobre aquilo que eu estou vendo sobre mim mesmo. Né? A tal verdade que eu falei antes, né, assim, que muitos autores dizem, né, assim, que muitos autores e nas histórias também isso aparece, né, então o espelho revela a verdade. Vamos lembrar da história do vampiro, né, o vampiro não tem alma, então se ele não tem alma, ele não tem reflexo. Então, esse reflexo que aparece para mim no espelho é uma expressão da minha alma, ou no mínimo, aquilo que ela está tentando me mostrar que eu preciso fazer aqui na vida consciente. Só que na minha visão, a tal verdade, ela não está na imagem refletida, mas sim no encontro com a imagem refletida. Como se a gente estivesse falando de um sonho. Né? Então, quando eu encontro com o material onírico, eu preciso fazer algo com esse material. Né? Eu preciso, que é aquilo que o Jung vai dizer que é a função transcendente. Né? Assim, então, o ego precisa se entregar para o processo dessa conversa entre o material da consciência e o material do inconsciente para que surja uma nova situação de vida. É assim que funciona a função transcendente. E o reflexo que aparece no espelho, na verdade, a imagem refletida no espelho, para mim tem a mesma função. Né? Então, não é a imagem em si, mas o encontro com a imagem. Então, a conversa entre a imagem daqui, do eu real, com a imagem refletida, com esse duplo de mim mesmo invertido, que pode levar para uma nova situação de vida, mas isso só pode acontecer se iniciar um processo reflexivo, né? Onde eu consigo entender que eu tenho consciência e eu preciso fazer algo com essa consciência. Do contrário, eu apenas sigo vivendo de maneira automatizada e não autônoma.